Quero saudar e dar as boas-vindas aos nobres vereadores e vereadoras. Registro a presença dos servidores da Casa. Saúdo todos os munícipes que acompanham essa sessão de forma presencial e online. Uma boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura nesse dia 28 de abril de 2025. Iniciando o expediente, convido o vereador da Luz para que proceda a leitura do texto bíblico. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para você não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados. E não só os nossos, mas também todos os pecados do mundo. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloque em discussão. Não havendo manifestação em votação, os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a vereadora Suzana, para que faça a leitura do expediente do dia. Matérias do expediente do gabinete do prefeito. Ofício número 150/2025, encaminhando resposta ao requerimento número 132 de 2025. Ofícios número 152, 153 2025, encaminhando resposta aos requerimentos número 31 e 33 de 2025. Ofício número 154 2025, encaminhando o projeto de lei. Ofício número 155 de 2025, encaminhando o projeto de lei complementar. Ofício número 157 2025 e anexo, encaminhando resposta ao requerimento número 41 de 2025. Ofício número 158 2025 em resposta ao requerimento número 34 de autoria do vereador João Sidney. Ofício número 160 2025 em resposta ao requerimento número 35 2025. Ofício número 159 2025 e anexos em resposta ao requerimento número 47 2025. Ofício número 0473 2025 04 PJ do Ministério Público referente ao procedimento número 06/2016 para providências. Balancete de março de 2025. Indicação número 106/2025 da vereadora Mike Reicher. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da administração a colocação de macadame na rua Vereador Victor Novaski, situada na localidade de Santana. Indicação número 107/2025 da vereadora Mike Reicher. Indica ao senhor prefeito que, junto ao setor competente e, se necessário, com a concessionária de energia elétrica responsável, estude a viabilidade de retirada e reposicionamento dos postes de madeira existentes na rua João Isidoro Clays, no bairro Braço Belga, atualmente localizados dentro de um bananal. Indicação número 108 do vereador Robson Resch. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de manutenção na rua Ademir Pereira, localizado na localidade de Braço Comprido, especialmente no trecho de entroncamento com a rodovia SC 414. Indicação número 109 da vereadora Suzana Miller Campigotto. Indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização de vistoria e manutenção completa da iluminação pública na região da divisa entre os municípios de Luiz Alves e Gaspar, especialmente no último poste localizado ainda em território de Luiz Alves, bem como no bairro Braço Joaquim. Indicação número 110 da vereadora Suzana Miller Campigotto. Indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização de obras de melhoria viária com a colocação de macadame no bairro Laranjeiras, especificamente 2 trechos, na rua Canharana e na rua Eduardo Crefe, nas proximidades da antiga residência do senhor Eliseu Schmidt. Indicação número 111 do vereador Carlos Roberto da Luz, que determine ao setor competente a realização de obras de reparo e manutenção na cabeceira da ponte situada sobre o Rio Baixo Máximo.
Indicação 112 do vereador Carlos Roberto da Luz, que determine ao setor competente a adoção de providências para solucionar o problema de esgoto a céu aberto existente na localidade do Rio do Peixe. Moção número 2, 2025, do vereador Felipe Braz Luciani. Moção de aplausos aos nobres pares desta Casa Legislativa. Submeto a presente moção de aplausos ao senhor Nélio Luciani pelo seu compromisso histórico com a vida política do município de Luiz Alves e sua destacada atuação no âmbito democrático. Projeto de lei complementar número 7 do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 12 de 5 de junho de 2018, que institui a política municipal do meio ambiente. Projeto de lei ordinária número 28 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 1197 de 26 de setembro de 2025. Projeto de lei ordinária número 28 de 2025. De setembro de 2005. Projeto de redação final número 15 de 2025. Comissão de redação. Projeto de redação final ao PL 18 2025. Projeto de redação final número 16 de 2025. Comissão de redação. Projeto de redação final ao PL 20 2025. Projeto de redação final ao PL 22 2025. Projeto de redação final ao PL 23 de 2025. Requerimento 51/2025 do vereador Jorge Soares da Silva Vinter. Seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito, para, por intermédio da secretaria competente, que preste as seguintes informações. Considerando que o edital de incentivo aos clubes para repasse às escolinhas de futebol teve seu encerramento em 31 de março de 2025. Existe a possibilidade de que o repasse seja realizado novamente, utilizando-se a modalidade de repasse pelo Fundo da Infância e Adolescência, o FIA? Caso não seja possível o repasse pelo FIA, qual a programação prevista para a secretaria responsável para a destinação do valor anteriormente repassado às escolinhas? Ainda caso não seja viabilizado o repasse via FIA, que outras providências a Secretaria pretende adotar para garantir a continuidade das atividades das escolinhas de futebol, tendo em vista que essas dependem diretamente dos recursos para manter seu funcionamento regular. Requerimento número 52 do vereador João Sidney da Silva. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e que lhe faculta o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município requer à mesa diretora, com fundamento no dever constitucional de fiscalização atribuído aos vereadores, requeiro que seja novamente oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal para que forneça de forma imediata a cópia do cartão ponto do servidor que ocupou o cargo de assessor de desenvolvimento sustentável, conforme solicitado no requerimento número 47 de 2025, abrangendo os últimos 36 meses. A solicitação ganha ainda mais relevância diante do fato de que tramita nesta casa o projeto de lei complementar número 4 de 2025, que tem por finalidade alterar a carga horária do cargo de assessor de desenvolvimento sustentável, previsto na lei complementar número 6 de 15 de dezembro de 2017, reduzindo-se de 40 para 30 horas semanais. A análise da efetiva jornada cumprida pelo servidor, registrada em cartão ponto, é elemento essencial para subsidiar com responsabilidade a transparência e deliberação legislativa sobre a matéria. No entanto, o Executivo respondeu por meio de ofício número 159/2025, alegando que a informação solicitada não pode ser fornecida por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Tal justificativa é infundada e revela um comportamento questionável por parte da administração, que aparenta querer restringir o acesso às informações públicas e funcionais, de interesse direto do Legislativo e da sociedade.
A própria LGPD, dos artigos 7, autoriza expressamente o tratamento e o comportamento de dados pessoais e sensíveis sem o consentimento do titular, nos casos em que o artigo 7º, o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Artigo 11, segundo, o tratamento de dados sensíveis poderá ocorrer sem consentimento do titular, quando necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, exercício regular de direitos, inclusive em processo judicial, administrativo ou arbitral. O cartão ponto solicitado é documento funcional do servidor comissionado, custeado com recursos públicos e cuja função está diretamente em discussão nesta Casa Legislativa. Ocultar tais informações sob o pretexto do LGPD é deturpar o espírito da lei e levanta a seguinte indignação: o que está sendo escondido? A recusa seletiva reforça e suspeita de que algo precisa ser ocultado e que só reforça a importância do documento solicitado. Esse tipo de conduta fere o princípio da transparência, obstrui a atividade parlamentar e pode configurar, inclusive, ato de improbidade administrativa por parte dos gestores envolvidos, conforme previsto na Lei 8.429 de 1992. Requeiro, portanto, a imediata disponibilização da cópia do cartão ponto solicitado sob pena de adoção de medidas legais e judiciais cabíveis para resguardar o exercício legítimo da função fiscalizadora desse vereador e garantir a lisura do processo legislativo em curso. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para retirar a redação final do projeto 20, para mais esclarecimentos, se o senhor puder fazer. Obrigado. Considerando que o projeto 20/2025 foi aprovado por maioria na sessão passada, peço a manifestação dos nobres vereadores sobre a retirada. Se forem a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Isso. Vereador, está retirando? Está retirando o projeto? Você é a favor da retirada final hoje? Tá, vereador, então a retirada do projeto será acatada por aprovação de todos os vereadores. Destinos. Projeto de lei número 28 e projeto de lei complementar número 7 de 2025, veto parcial número 2 das comissões para análise e emissão dos pareceres. Projetos de lei 24, 25, 26, 27, projetos de redação final aos PLs 18, 22 e 23 e requerimentos ao ordem do dia para discussão e votação. Indicações da Secretaria da Casa para providências de praxe, ofício e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Nesse momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os pares desta casa, os servidores desta casa e as pessoas que nos assistem aqui de forma presencial e registrar aí a presença aí de dois ex-vereadores, Dionei e Márcio Silva. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente, eu fiz duas indicações. Uma delas é a respeito da cabeceira da ponte do Rio Baixo Márcio, né? Que é de conhecimento da gente, que a gente passa lá todo dia e motoristas, caminhoneiros procuraram a gente aí para lá que solicitasse uma ampliação, melhorias naquela cabeceira, sendo que quando eles passam de caminhão ali, o salavão que é muito grande, isso pode vir a danificar, né, algum caminhão ali. Então, por isso foi feita essa indicação. Até eu, na época, eu falei com ele, poxa, até uma vergonha, porque hoje somos em 3 vereadores e um prefeito que passa aqui. E alguém que fora tem que vir pedir, né? Mas é a realidade. Minha outra indicação, até gostaria que a Bruna, por favor, pudesse estar colocando as fotos aqui não sou muito de estar carregando fotos, mas enfim, eu acho que tem coisas que a gente tem que mostrar. Estive na localidade de Rio do Peixe,
na quinta-feira, eu fui solicitado lá por alguns moradores. E, gente, o que eu vi lá é uma coisa bárbara. Olha aí, a situação da vala que temos lá no Rio do Peixe. Gente, é uma questão de saúde pública, isso aí é um crime com os moradores que moram naquela região. Eu estive lá, é um fedor, é um horror isso ali. Não sei como é que as pessoas conseguem morar à beira de uma vala dessa. A gente pede que o executivo tome uma providência, que venha fazer um tratamento, ou até mesmo um encanamento dessa água, colocar tudo, que isso aí não pode estar acontecendo. Hoje se fala em muitas doenças no município, em mosquito da dengue, e aí nós temos aí um criador de insetos, de bichos que possam estar prejudicando a população. Então, gostaria que, o mais rápido possível, se o executivo pudesse estar vendo isso aí, até porque irei dar aí um prazo aí, irei esperar algum tempo, e se isso não vier acontecer, estarei fazendo uma denúncia no Ministério Público, porque é inadmissível que isso aconteça no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Você dá a palavra à vereadora Suzana. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os servidores da casa que estão aqui nos assistindo e assistindo de forma remota. Sobre a sua indicação ali no Rio do Peixe, também estive lá, vereador. A situação é crítica. Provavelmente vai ter que colocar uma tubulação, tampar aquilo ali, porque é desumano ali para os moradores que moram próximo ali a essa vala, né? No final da Próspero Martini, acho que não tinha dado o endereço, né? No final da Coab, lá na Coab, essa rua. Então, ali os moradores estão reclamando demais, até aumento de insetos e tudo mais, né? Pernilongo, maruim, borrachudo e tudo mais. E a questão sanitária, né? Então, também me pediram esses aí, a gente vai estar cobrando junto com você, da luz. Sobre as minhas indicações 109 e 110, sobre a rua Canharana e a rua Eduardo Kreff, na Laranjeiras. Eu já tinha pedido diretamente o secretário de obras e lá, até eles arrumarem no início do ano esses dois lugares, só que com a chuva acaba mexendo, a tubulação entupida por causa de barro, que foi feito um loteamento lá, escorre o barro tudo para dentro da tubulação, acaba entupindo, e quem vai trabalhar de moto ou bicicleta, principalmente nos dias de chuva, acaba atolando, a dificuldade é grande de passar nesses lugares, tanto na rua Eduardo Kreff, próximo ao seu Eliseu Schmidt, lá onde morava o seu Eliseu, hoje não mora mais, mas ali até criou um buraco. Os moradores dizem que até carro, se chover, provavelmente não vai passar. E ali tem a passagem dos ônibus também, para buscar durante de manhã, de meio-dia e à noite, buscar os alunos. Então vai dificultar também a passagem desse transporte escolar. E em relação ao outro pedido, sobre a energia pública, no Braço Joaquim, veio moradores me pedir, e na divisa com o Luiz Alves Gaspar, ali tem alguns lugares com a luz queimada dos postes. Então eles reivindicaram esse pedido através, mandaram pelo celular até fotos do local. Então eu peço que coloque a iluminação pública nesses dois lugares. No Braço Joaquim tem alguns pontos, não é só um ponto só. E lá no final, o que me pediram foi ali no último poste, na divisa entre Luiz Alves e Gaspar. Seria isso, senhor presidente. Obrigada pela concessão da palavra. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Sidney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Quero agradecer a presença ilustre da minha mãe aqui acompanhando essa sessão. Para mim é uma honra, uma felicidade muito grande, né? O apoio da família é demais, né? Quero agradecer o advogado Dagoberto, que está aqui presente, o vereador, ex-vereador de Orem Escola, e o Márcio Silva, e também o Jean, que foi candidato a vereador ao PR. Isso é uma honra estar movimentando a nossa casa. Senhor da Luz, sou totalmente favorável à indicação do senhor. Essa demanda da população lá no Rio do Peixe não é de hoje. Até o afiliado
AGEU, né, sempre veio demandando isso aí para nós, o senhor está sempre junto ali conosco. Te dou os parabéns, senhor da Luz, pela iniciativa de estar brigando por isso aí. A luta não é de agora, já vem da gestão anterior, realmente uma catinga. Quem acompanhou as sessões anteriores viu que eu já também trouxe essa casa, que tem que tomar alguma providência. A situação de calamidade de saúde mesmo, senhor da Luz, até inclusive os animais do seu AGEU toma água desse local, é um desaforo mesmo, né? Então, senhor da Luz, sua indicação está de parabéns, olhando pela comunidade do Rio do Peixe, e pode contar com o meu apoio. Entro também com os senhores vereadores. Todos sabem que na sessão anterior, hoje eu entro com o requerimento 52 de 2025, que na sessão anterior entrei com o requerimento 47 de 2025, e tive uma resposta muito infeliz do Poder Executivo, que, respeitando a lei LGPD, que não vai me fornecer o cartão ponto. Isso para mim é um desaforo, sendo que hoje o executivo que está naquela casa já fez parte dessa situação e não concordava com isso aí. E o que eu falei para a gestão anterior, vou falar para essa atual. Se não quer me entregar o documento, eu sei aonde buscar. Sei que muita gente da gestão anterior levava para o lado, tá tudo certo, tal. Mas hoje, o que eu falei para os senhores, estamos experimentando o mesmo veneno. E eu não vou tomar dessa água. Não vou. Porque nós temos o artigo 7 do inciso 11, defendendo a nossa causa. Temos o artigo 11, né, defendendo a nossa causa. Que sim, nós estamos aqui como vereador para sim fiscalizar, ainda mais eu que faço parte da sessão ali junto de fiscalização, me mandar falando que não vai entregar o cartão ponto do servidor por causa da lei LGPD. Então o que nós estamos fazendo aqui? Se não é fiscalizar o Poder Executivo. Tive uma reunião que convidei a assessora dessa casa, a advogada dessa casa, lá, que se prontificou, foi lá junto comigo. Eu deixei bem claro que nós não estamos aqui para fazer o papel de palhaço. Nós estamos aqui para defender o que é o interesse do povo. Por isso que eu pedi o cartão ponto, para ver o porquê diminuir de 40 horas para 30 horas. Qual é a justificativa disso aí? Tá? Conversando com a dona Suzana, ela deixou bem clara. Mas eu sabia que essa pessoa, não conheço a pessoa, não conheço a prerrogativa dessa pessoa, só sei que ela deixa eu procurar aqui, assessora de desenvolvimento sustentável. Ela trabalhava 30 horas. Eu quero saber se ela trabalhava 30 horas. Esse projeto, que é mais grave, todos os vereadores aqui sabem, o que está ocorrendo nessa casa é justamente para diminuir de 40 horas para 30 horas, para essa pessoa estar executando a sua função. E não vai mexer no salário. Mas em que diferente? Eu só quero entender porque essa pessoa que pediu esse projeto de lei hoje, trabalhava na gestão anterior. Se ela precisava 40 horas, nessa também vai ter que precisar 40 horas. Eu quero saber qual é a justificativa. Então peço o apoio dos senhores vereadores para estar me apoiando nesse requerimento que eu estou fazendo, para estar averiguando. Nós temos que levar essa transparência para o povo. Sempre falei que eu quero a verdadeira transparência para o povo luisalvense. Independente de partido ou sigla, eu vou estar nessa prerrogativa. E não vou deixar eu como vereador estar fazendo o meu papel de fiscalizador. Se os outros não faziam e não iam atrás, eu vou atrás. E falei para o senhor presidente aqui,
e falei para o senhor da luz e todos estão presentes, independente do partido, independente da pessoa. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E eu pedi os documentos e exijo os documentos para nós estar votando certamente o que é correto para a defesa do povo. É isso que eu tenho para falar para o senhor presidente, e os demais de pedido, da dona Mike, do senhor Felipe, estou totalmente de acordo. A gente está aqui para fiscalizar. E sempre falei para a dona Mike, seu Felipe, seu Rob, qualquer um que está aqui, nós estamos aqui e vai parar com esse negócio de ser um puxadinho do executivo. Aqui não tem puxadinho do executivo. O que é certo eu vou fazer. Pode contar comigo, povo luisalvense. E é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Maica. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores, cumprimento as servidoras da casa, quem veio nos assistir presencialmente de forma remota. Hoje coloquei duas indicações, né? Entrei com duas indicações aqui nessa casa, a número 106, onde eu peço, assim que possível, né, tá colocando algum material de macadâmia lá na rua Vereador Victor Novasco, lá no bairro Santana. Alguns moradores, né, vieram conversar comigo e pedir que assim que fosse possível estar fazendo um pouco esse reparo, porque realmente tem os locais lá que é muita pedra e é uma estrada lá com bastante movimento, né, bastante saídas. Então, assim que possível, se a Secretaria de Obras conseguir estar realizando, eu agradeço. Eu sei que tem bastante ruas no município que precisam, né? Bastante locais que há muito tempo não se vinha fazendo manutenção, então tem locais que é pura pedra mesmo, né? E inclusive a gente já tem alguns pedidos, né, protocolados lá na Secretaria de Obras e até por meio dessa casa, e eu tenho certeza que assim que for possível será realizado. Mas fica aqui o meu pedido, assim que possível estar realizando. E também entrei com a indicação número 107, que os moradores ali da rua João Isidoro Kleisner me procuraram, no Braço Belga, porque a ligação da energia elétrica do Máximo ali para o Belga, um determinado trecho está ainda por dentro de Bananal, pelo mato e tal, e vive dando problema, porque até mesmo às vezes com trator, enfim, né? E é tudo ainda poste de madeira. Então, eu acredito que isso seja viável, estar fazendo um projeto solicitando a Celesc que faça uma colocação de postes adequados pela beirada da estrada, né? Tem os outros locais também que ainda continua poste de madeira, então acredito que isso tem que ser revisto meio que no município inteiro. Mas de imediato já essa solicitação, porque os moradores me procuraram para estar vendo essa questão. Também hoje veio a resposta do requerimento que eu fiz para a Secretaria da Saúde, né, sobre a questão dos pediatras, que eu levantei faz uns dias atrás, né. Então, agradeço a Secretaria que nos enviou aqui pela casa, né, onde eu tinha questionado a questão da carga horária do profissional, teve pais que me procuraram relatando demora e chegando atrasado, enfim, né. Então, aqui nessa resposta consta que os atendimentos ocorrem de segunda, quarta e sexta, que a agenda do profissional inicia às 9 horas da manhã, né? E que ele sim realiza registro em ajuste de ponto. Também coloca que conversou tanto com o profissional quanto a equipe que dali do centro de saúde, né, para estar vendo essa demanda de não acontecer, que nem pais relataram de chegar atrasado 5, 10 minutos e não poder ter atendimento. Isso não pode acontecer, se realmente veio acontecer. Mas fico feliz então que pelo menos foi olhada essa questão, como eu havia dito, desde que esse pediatra iniciou no município, já há uns 2 anos mais ou menos atrás, sempre teve essa queixa, né? Os pais sempre tiveram nos reclamando, nos relatando que chegavam ali, o profissional chegava tarde, e até então nunca tinha sido tomado nenhuma providência e nem tido nenhuma conversa. Então eu acho que isso foi, pelo menos essa conversa de ajuste e organizar, agradeço que tenha sido feito e, claro, vamos ficar do olho para frente se vai ter mais alguma reclamação com relação a isso, né? Eu só queria falar um pouco com relação ao projeto do Jorge, ali, o requerimento, sobre o FIA, né? Que o FIA ele só pode ser contemplado por 2 anos, né? Então, como já foi feito, por 2 anos ele não pode mais.
Hoje, a Secretaria de Esporte, eles já fizeram ali o parecer para estar fazendo esse repasse pela pasta da Secretaria de Esportes, né? Vai ser o valor de 100 mil, só que assim, as escolinhas precisam ter projetos, precisam se adequar. Hoje, até dou os parabéns ao Juventude e aos Ictus, que no momento são as duas únicas escolinhas que estão adequadas com o projeto, e então realmente demonstram preocupação com a escolinha, né? Acredito que os demais deveriam também estar se organizando para fazer esse projeto e está alavancando melhor esse financiamento para auxiliar essas escolinhas, né? Até questiono o senhor, porque não fez anteriormente, né? Como você acredito que possa falar, era a vida da professora até fevereiro de 2024, lá na escolinha do Faixa, né? Acho que já poderia anteriormente também ter solicitado, mas já vai ser feito dessa forma, né? Foi o que nos passaram e, claro, daí as escolas têm que se adequar para estar recebendo esse repasse. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Conselho do minuto ao vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, todos aqui presentes já citados, quem nos acompanha de forma remota, uma boa noite também. Como a vereadora Mike comentou, né, entrei com esse requerimento, tive a procura dos clubes envolvidos, até que a vereadora citou, né, a respeito desse repasse, então, que foi encerrado pelo FIA. Já fico contente pela tua resposta, vereadora, que a Secretaria já se preocupou, né? Apesar de eu ter conversado com o secretário no fim de semana passado, ele ter me dito que não tinha, ia avaliar se haveria recurso, ainda não tinha nada previsto, até por isso que eu entrei com o requerimento, né? A respeito de ter participado, né? Porque eu era assim, o professor da escolinha, né? A gente fazia essa parte social, essa ação social, mas a diretoria do clube, por alguns motivos de prestação de conta e coisas, não se sentiram aptos a estar participando, mas tem muito interesse agora nesse momento de fazer parte. O Juventude hoje tem 7 professores na escolinha, então depende muito desse recurso, que a Secretaria possa realmente avaliar essa situação, já como não saiu da pasta transferência para o ACAGEM, acredito que vai ter esse recurso para estar fazendo esse repasse para as escolinhas. E com certeza não só ela, mas o Serafim também, que da outra vez não conseguiu fazer parte, o Vila Nova também não conseguiu fazer parte, dessa vez também vai com certeza correr atrás e tentar se regularizar para que isso aconteça. Nós tivemos o evento da Vila Nova no final de semana, que vem de encontro, né, com isso. A gente pode ver o quanto que foi benéfico esse repasse para as escolinhas. A gente vê as escolinhas que estavam paradas, que voltaram a ter novamente, e assim que possa continuar prestando esse serviço ao nosso município, né, dando contraturno aí para as criançadas. A gente sabe que às vezes é um trabalho mais social do que até de rendimento, mas que continue. Então, aguardo também a resposta do secretário do Poder Executivo para a gente poder passar aos demais que nos solicitaram. Claro que também eles pedem, assim, com o quanto antes, né, poder estar fazendo esse edital para que possa continuar esse repasse, porque parou dia 31 de março, mas a escolinha não para e precisa, claro, desse recurso para estar continuando. Temos também um veto protocolado nessa casa a respeito do meu projeto, né? Sobre a contratação, né, de pessoas, e com certeza devemos nos reunir, né, com a procuradora da casa para que a gente possa discutir esse veto e ver realmente se é válido ou não, e a gente aguarda também para votação, né? Então eu peço realmente que a gente possa se encontrar para discutir, porque mudou o artigo 1 e o artigo 3, então que a gente avalie essa situação. Eu sei que é uma faca de 2 gumes, porque da forma que está e da forma que veio, dificilmente a gente consegue punir alguém, né? Mas a gente tem que ver a legalidade de tudo isso. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador.
Você dá a palavra ao vereador Robson. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento também as servidoras da casa e a todos que nos acompanham de forma presencial e de forma remota. Hoje eu trouxe uma indicação 108/2025 que solicitando melhoria na rua Ademir Pereira, que é a rua do Braço Comprido, que liga lá com a rodovia 414, que está sendo, no momento, se encontra parada a obra, mas estava em manutenção, né, em continuidade, ali, continuando a pavimentação. E como ela está ali parada, foi feito um aterro, acaba que com o tempo de chuva corre muita água e lama para dentro da estrada, então lá estava meio complicado e eu estou fazendo essa indicação, pedindo essa melhoria ali nesse final da rua do Ademir Pereira. Referente ao pedido do vereador da Luz, também, inclusive hoje à tarde teve um morador lá do Rio do Peixe pedindo ajuda para fazer essa melhoria, e não é uma melhoria, não é um problema de hoje nem de ontem, já está um tempo ali, né? E é uma coisa meio grande de se fazer ali na tubulação, acho que pelo que ele me falou, uns 200 metros acho que tem que ser tubado ali. Ali a tubulação provavelmente tubo grande, né? Então vamos trabalhar para que isso daí seja feito. Com certeza é uma obra que tem que ser melhorada, porque quem mora lá realmente não é fácil, né? Então, agora seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Você, vereador da Luz. Vereador Gomes, lógico que hoje, de imediato, uma tubulação seria suficiente, né? Mas pelo estado que ali se encontra, é até um crime de botar essa água diretamente no rio. Então, iria poluir o rio muito mais do que já é. Eu acho que causaria mais danos ao meio ambiente ainda. Ali hoje, além da tubulação, precisava de um tratamento daquela água, para depois essa água poder estar sendo esgotada no rio. Porque a gente tem que ver que muitas pessoas para baixo usam dessa água para ser beneficiada, né? Para o uso. Então, acho que a tubulação, de imediato, sim, mas o tratamento mais importante e mais eficaz. Obrigado. Obrigado, vereador. Você dá a palavra ao vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadores presentes, funcionários da casa, a quem nos assiste de forma remota, de forma especial aos ex-vereadores aqui presentes e até também de gestões passadas aí, Dionei. Obrigado pela presença, senhor Márcio, Jean, Dagoberto, a mamãe do meio aí. Gente, só aqui, vereador Jorge, referente ao veto, uma pequena pincelada assim, pelo que eu pude perceber. Esse veto ele vem da forma que estava o projeto, pelo que o jurídico pôde comentar comigo alguma coisa assim, fica muito engessado a questão de poder fazer novas contratações. Um indício, né? O indício é complicado, né? Então, a gente pode estar lapidando esse projeto melhor, de repente, algo que já se iniciou uma investigação, de repente, você me entende? Ou algo já concreto de julgado ou pré-julgado, então fica de uma forma melhor, tá? Porque eu acredito que agora nem falando sobre só poder público, falando sobre empresas e funcionários, todos têm reclamação de que não se encontra funcionário. Então não é só no poder público, né, de forma geral. Então, um indício, né, vereador da Luz e todos aqui presentes, eu acredito que realmente, às vezes podem engessar muito. Eu vou chegar aqui e vou dizer que o vereador da Luz, eu acho que o vereador da Luz fez tal coisa. Sim, sem prova, a gente vai agora, vamos condenar o vereador da Luz, não é bem assim. Estou utilizando o seu exemplo para estar na minha frente, mas... então, é só para, mais ou menos, o vereador Jorge comentar que é isso. Tem outra questão ali, que é a versão de um branco. Uma é sobre indício e outra me fugiu agora aqui, mas é só para te passar essa parte aí. Sobre o pedido do vereador da Luz, referente àquela vala aberta no Rio do Peixe, eu acredito que, se não todos, mas muitas pessoas já foram cobradas sobre isso. Eu fui várias vezes lá também. A gente se depara com aquele problema. O vereador da Luz, uma obra cara de ser feita, digamos assim, né? Um investimento a ser feito importantíssimo, né? Importantíssimo. Sabemos também que, para ser justo aqui, como eu gosto de ser muito, sabemos que aquela comunidade, em termos, mesmo que ela muitas vezes diga que não é bem atendida, mas nos últimos tempos foi beneficiada com algumas coisas. E eu fico muito feliz, porque acredito que
ali tem muitas pessoas trabalhadoras e que precisam ser atendidas corretamente, assim como todos da população dos Altos. Mas a gente sabe que iniciaram suas vidas ali por ser pessoas um pouco menos beneficiadas, digamos assim, em termos da vida. Então, hoje já tem a lajota, já foi colocado a iluminação, foi ampliada a energia, a rede de energia mais na parte mais do final, onde nem é contemplada com lajota ainda. Conseguimos também uma luta durante a gestão passada, que eu trabalhei como vereador também, ampliamos a rede de água também da Casan para aquela população ali. Então, algumas coisas já coloquei para a população lá, algumas coisas a gente conseguiu, né? Enquanto também vereador da gestão passada, e gestor também, ex-prefeito, foi feito algumas coisas ali. Precisamos agora, temos esse problema, de repente seria talvez o último vereador da Luz, mas é o pior, tá? Ficou o pior para o final, né? Então, assim, a Marilene, quero assim parabenizar, ela foi de porta em porta, entregou um documento, pediu que todos fizessem a fossa e o filtro ali, e eu parabenizo o pessoal do Rio do Peixe que aderiu de uma forma decente, bonita, não tivemos muitas discussões, todo mundo entendeu aquilo ali como uma forma legal de se fazer, então parte também desse problema foi resolvido nesse sentido, né? Mas agora a gente tem um B.O. maior para resolver. Não sei a solução ainda, vereador Luz, não sei, tá? Porque tubular, em algum lugar vai estar chegando do mesmo jeito, daí talvez não é da forma correta também, entende? Mas enfim, estamos aqui, estou só utilizando a palavra para dizer que acho um problemão, né? Me preocupa muito, a gente vai estar junto na causa aí com certeza, para nós poder buscar uma solução. Sobre os demais pedidos, vereadores aqui, sou totalmente favorável, senhor presidente, não, só tenho minha moção de aplauso, vou manifestar um pouco mais na votação de semana que vem, mas eu só agradeço pela noção da palavra e todos os pedidos dos demais vereadores aqui colocados nessa casa. Um minuto, vereadora. Só para completar, Felipe da Luz, tua indicação, além de tudo, ali algumas casas, a última casa antes daquela vala ali, tem uma família com 5 crianças pequenas, e a profundidade dessa vala não é pouca, né? Vocês que foram lá perceberam também. Então é um perigo, um risco de vida para essas crianças que ficam na proximidade dessa vala ali. Então é mais uma questão também de prevenção, certo? Seria isso. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e os demais presentes aqui nos assistindo de forma remota. Quero já falar da Luz lá que olhou lá aquela vala lá, eu sei como é que é, já não é de agora, já faz tempo que existe isso. Estou totalmente de acordo lá com a sua indicação e do seu Ney também. Estou de acordo com a sua indicação também e demais vereadores. Hoje é só isso. Bom dia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do Regimento Interno dessa Casa. Coloco em discussão o projeto de lei número 24/2025, de autoria do Executivo. Não havendo manifestações, coloco em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 24/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 25/2025, de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto de lei número 25/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei 26/2025, de minha autoria. Considerando que o projeto se dá de votação secreta, convido nominalmente cada vereador a retirar sua cédula com a procuradora Bruna, formalizar sua votação e depositar na urna que se encontra nessa mesa. Vereador João Sidney. Vereador da Luz. Vereador Jorge. Vereadora Suzana.
Vereador Lully. Vereador Robson. Vereadora Mike. Vereador Felipe. Convido o vereador Jorge, vereador da Luz, para que faça a contagem dos votos. Senhor presidente, temos projeto de lei número 26, 8 votos favoráveis e 1 contra. Projeto de lei número 26/2025, aprovado por maioria dos votos. Coloco em discussão o projeto de lei 27/2025, de autoria do vereador Lully. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de lei 27/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 01/2025, de autoria do vereador Ney. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Moção 1/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei, redação final, projeto número 18/2025, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de redação final, PL 18/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de redação final, PL número 22/2025, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de redação final, PL 22/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de redação final, PL 23/2025, de autoria da Comissão de Redação. Não havendo manifestação e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto de redação final, PL 23/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 51/2025, de autoria do vereador Jorge. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 51/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 52/2025, de autoria do vereador da Luz. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 52/2025, aprovado por unanimidade. Neste momento, a palavra está livre sobre explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Ney. Senhor presidente, cumprimento todas as autoridades aqui junto ao seu nome, novamente, quem está assistindo de forma remota. Como pedido por um parceiro do partido, para mim começar pela conversa que nós tivemos antes da sessão,
respeitando a vontade desse nosso amigo da Luz, vocês sabem que está tramitando nessa casa o projeto 4 e 5, e chegou conhecimento de todas as vossas senhorias que há irregularidade, junto com o parecer jurídico da nossa excelentíssima procuradora aí, né, que só tenho a agradecer pela a dedicação que está tendo nessa casa, pela imparcialidade, tenho muito a agradecer. Chegou ao conhecimento de todos que há uma irregularidade gravíssima nessa casa, que deu em 2019, temos 4 cargos irregulares sendo conduzidos no Poder Executivo. Então, estou hoje aqui com a denúncia que estarei levando ao Ministério Público e, consequentemente, ao Tribunal de Contas. Peço a vossas senhorias, chegou o reconhecimento de cada um de vocês aqui, não está tramitando hoje nessa casa, já faz tempo, foi tirado, foi voltado, foi mastigado, não tem mais o que fazer. E chegou ao nosso conhecimento que há irregularidade. Eu, como estou aqui para representar o interesse do povo e não fazer politicagem, peço o apoio de cada vereador que esteja presente nessa casa, para nós estar fazendo essa representação e mostrar para o povo luisalvense que nós estamos aqui para sim querer o que é certo. Se é irregular, cada partido vai pagar, que seja Pedro, que seja Paulo, que seja quem for. Então eu peço, assim como eu falei para o seu da Luz, que é um parceiro de partido, para o presidente dessa casa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se está errado, tem que pagar. E que nem quero dar os parabéns para o seu Juninho, ele falou bem claro: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né, seu Juninho? Então, peço para cada um desses vereadores estar me apoiando para fazer essa denúncia, para não acontecer mais. Se chegou ao nosso conhecimento, a assessora jurídica dessa casa constatou, e todos estão aqui vendo que há irregularidade, nós não podemos permanecer no erro. Seria isso que eu peço aos senhores vereadores, e fico muito agradecido pelo apoio de cada um de vocês. Independente de partido, independente de sigla, nós estamos aqui para defender o interesse do povo luisalvense. É isso que eu sempre falei, eu quero ser a voz do povo, independente de quem for. Quero também falar para vocês, na hora de um dia, cobrei muito a resposta que eu tive sobre o cartão ponto. Mas também quero dar parabéns para a dona Priscila, que ela representa o turismo do nosso município, que me deu uma resposta certa e o que eu precisava para ouvir. Está aqui na minha mão, então quero dar parabéns para a Secretaria de Turismo, que eu pedi que seja mandados documentos para essa casa, para ver como é que ia ser a festa da cachaça. Então, da forma que eu olhei aqui, vai ser muito bom para o turismo do nosso município, vai ser terceirizado, aonde que não vai ser comprometido nenhum orçamento do Poder Executivo para estar investindo na festa da cachaça. Então, quero dar parabéns, pode ter certeza que também estarei em cima para ver se vai ser tudo certo, mas a princípio só tenho que dar os parabéns. Gostei muito da resposta da dona Priscila, a minha pessoa, que vai ajudar a economia do nosso município, que vai fomentar o turismo, tá? E vai também resguardar o verdadeiro dinheiro que é para investir no local certo, que vai ser investido no local certo. Então é isso que a gente quer. A gente não quer ser feito de bobo nessa casa, a gente quer uma resposta coerente, que a gente pode estar analisando. Porque quem vai ser cobrado lá fora vai ser nós, vereadores.
Assim, tenho certeza que o seu Juninho, o seu Jorge, o seu da Luz, fala o nome de cada um parlamentar dessa casa, que a gente quer uma resposta certa. Porque a gente está aqui representando o povo e, mais do que nunca, fiscalizar o poder executivo. O que está certo, a gente vai estar junto, o que está errado, eu vou cobrar também. Mais uma situação que quero deixar aqui registrado nessa casa. Como todos sabem, pedir a licença ao presidente dessa casa. Para mim, estava indo a Brasília através de buscar parcerias, recursos para nosso município de Luiz Alves. Fico muito grato dessa oportunidade, seu Juninho, tá? É uma experiência muito grande, que nem todos sabem, do município de Luiz Alves. Tinha assumido muita vez essa casa, mas não se sentia preparado de ir e mostrar a parceria para estar trazendo recurso para o nosso município. Hoje, com muita satisfação e muito orgulho, venho trazer ao povo luisalvense o conhecimento dos senhores que consegui, através do Daniel de Freitas, já está depositado R$100 mil na conta da prefeitura. Também consegui 285 mil do deputado Jorge Guedes, que também está depositado, foi investido no hospital, escola do nosso município, né? É um valor significante. Também já foi empenhado, através do senhor Jorge Guedes, né? Deputado federal, 285 mil, que foi empenhado, né? Para ser investido 100 mil para a AMA, 185 mil para aquisição de uma viatura para a Polícia Civil. Isso para mim é muito significante, que eu sei que vai ser bem utilizado. Também quero agradecer, nesses 128 dias de governo, 300 mil que foi empenhado do senhor Maurício Scudelac para equipamentos de monitoramento, para estar melhorando o atendimento e fiscalizando a nosso município. É muito significante para mim. Quero agradecer ao deputado Ivan Nats, deputado estadual, que foi já pago também para aquisição do Hospital Escola, R$300 mil, e também mais 100 mil que foi empenhado do seu Ivan Nats. Nesse 128 dias, se eu estiver errado, me corrija, senhor presidente, né? Mas eu acho que é isso, conseguir trazer para o nosso município, é uma satisfação, é uma honra muito grande, 1.370.000, que está sendo empenhado e já foi pago a grande maioria. Então, a gente mostra, né, senhor Luz, que o PL veio para fazer a diferença dentro do município, com uma base forte, uma base boa, para estar ajudando o governo. Independente da sigla partidária, nós estamos aqui, né, senhor Luz, para defender o que é melhor para o município. E também quero dar os parabéns ao senhor da Luz, que também foi a Brasília e conseguiu com a Carol Detoni R$200 mil. Então é a base hoje que já trouxe para o município 1.570.000. Isso para mim, né, senhor da Luz, está empenhado, mas então tá bom, fico grato. Eu fico mais 500 da Casa da Cultura, como o senhor da Luz está falando aqui. Então é um partido que veio para mostrar que, independente da sigla partidária, nós estamos aqui, senhor da Luz, para brigar porque é o melhor para o município. Melhor para o município. Isso me deixa muito feliz de saber que todos os vereadores estão empenhados, a dona Mike, o seu Felipe, o seu Juninho. Quero dar os parabéns, que foi no Correio também, o seu Jorge. Nós estamos aqui mostrando que essa casa não vai ser um puxadinho executivo e vai mostrar autonomia para aqui que veio o serviço do município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado mesmo, e gostaria do apoio de vocês, e gostaria que se manifestasse para mim estar botando no relatório quem vai me apoiar e quer o certo para o município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Você dá a palavra, vereador da Luz. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os vereadores pelo apoio, né?
que deram a minha indicação. Fico contente quando você elogia a Bruna, porque ela é imparcial. Eu fico muito contente porque foi uma pessoa que eu indiquei e eu vou ficar mais ainda contente com essa elogio que você fizeram. Ney, sobre a tua indicação aí ao Ministério Público, falei antes para você, estávamos só nós aqui, mas o que eu falei para você eu vou frisar aqui novamente. A gente não está aqui para representar prefeito, nem atual, nem ex. Estamos aqui para representar o povo. Estou dentro contigo nesse projeto, pode estar incluindo o meu nome aí, junto nesse aí, porque o nosso objetivo é representar o povo. E se é para representar o povo, é isso que nós temos que fazer. E só te corrigindo ali, a gente trouxe muito mais, só você trouxe 1 milhão e 300, eu estou trazendo 950 mil, ou seja, nós dois juntos estamos somando 2 milhões e pouco para Luiz Alves. Isso é a força do PL. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Você dá a palavra ao vereador Felipe. Boa noite novamente, senhor presidente. Vereador Ney, primeiramente, relacionado ali ao apoio que você vem pedindo a todos os vereadores, amanhã eu estarei aqui de manhã com a Bruna, a gente vai, eu nem li o documento, não é porque eu não confio em você, a gente não pode assinar um cheque em branco, digamos assim, mas eu sei que ali dentro está tudo muito bem fundamentado, eu só preciso, a Bruna, amanhã eu vou estar aqui de manhã, e estando de acordo com o que está ali, que com certeza acredito que sim, só por um desencargo de consciência. O senhor tem conhecimento que a gente não leu, né? Eu não li mais ou menos o documento, mas eu sempre acredito que tem que ser feito o que é certo, independente de quem seja que vai ser o prejudicado ou não, que também não vai caber a nós julgar ou não, certo? Então, com relação a esse documento, essa é a minha resposta, para não deixar você sem resposta e ninguém também sem resposta. Quero seguir aqui também só, senhor presidente, complementando também, vereador Ney, nós estávamos conversando hoje de manhã um pouco, nós não podemos esquecer que vamos aprovar as contas do antigo gestor. Para que isso possa acontecer, a gente vai precisar estar se aprofundando em algumas coisas, sim. Não é o andar da carruagem que manda, não é questão de quem era ou quem não é. É questão de fazer uma apreciação de uma prestação de conta que vai vir, que não tem como ser votada sem ser analisada quem estava ali atrás, um ano atrás. Então, todos aqui nós sabemos que assim funciona. A gente, um ano todo percorre e o outro ano é votado. Então, a gente também, por esse motivo, né, vereador Ney, não tem muito como fugir um pouco do que foi feito ano passado, correto? Seguindo um pouquinho aqui, eu queria pedir isso para a Bruna colocar uma foto aí para todos ter conhecimento. E pegando um pouquinho do gancho da fala do Ney, para continuar provando que a gente está aqui realmente continuando população, continuando ex-vereadores, pessoas aqui presentes, a fazer o trabalho de que eu sempre fiz desde o primeiro ano de mandato. Se esse acidente aconteceu, não sei se foi ontem, se foi hoje, a pessoa me mandou uma foto agora há pouco, não deu tempo de eu me inteirar muito, mas eu quero só trazer que ali no Baixo Canoas, tá? Teve um acidente com um caminhão e esse Fiat Uno aí. Por que eu estou mostrando essa imagem? O vereador Juninho cobrou ali, comentou na última sessão que a gente teve, sobre o pó de brica que foi colocado num trecho, de vários trechos dos nossos asfaltos dos autos, que estão danificados, vereadores. Não foi de janeiro para cá, está danificado muitos anos já. O vereador Jorge relatou aqui, não faz muito tempo, né, vereador Jorge, que o pó de brita solucionou paliativamente o problema. Esse acidente não quer dizer que foi por conta do pó de brita, tenho certeza que não foi o agravante que teve, foi uma coincidência. Mas a imagem que eu estou trazendo para vocês perceberem que meu serviço, meu trabalho vai permanecer como era. Na verdade, como era, até acho que não, na verdade aumentou bastante a demanda do nosso serviço. Venho falando isso bastante aqui para vocês, não é por reclamação, é por uma singela prestação de contas ali a quem está nos assistindo. Mas o vereador Felipe não colocou nenhum pedido, mas a gente sabe a quantidade já de vezes que eu liguei para o secretário, ou que a gente pessoalmente trouxe a demanda e várias dessas demandas foram resolvidas e várias estão lá para ser resolvidas. Mas fiz uma volta bem grande para chegar num denominador comum, que é o quê?
Uma das principais preocupações do nosso governo, e falo nosso governo porque todo prefeito que se elege é prefeito da cidade inteira, então uma principal preocupação minha como vereador, do prefeito Caboclo, quando eu conversei com ele, não é nem tanto os senhores vereadores e demais que estão ouvindo a buscar novos recursos para novas pavimentações, mas é consertar o que já está muito danificado. Nós temos um problemão gigante, porque uma estrada que ela ainda é de chão, ela acaba não oferecendo tanto risco de acidente quanto um asfalto que ela está todo danificado. Então isso ali é prova viva de que a gente precisa olhar com bastante carinho para refazer, triturar, refazer novo, quebrar em partes, não sei. O prefeito Caboclo, se eu não me engano, comentou que um valor de 150 mil ele já tem para fazer o início, vereador Jorge, no Baixo Canoas, o início. Né? A gente sabe que vai muito mais, né? Mas assim, gente, o Pode Brita, ele ajudou bastante, tá? Não é esse acidente, não, eu acredito muito que não foi devido ao Pode Brita. Todo mundo acaba tirando, se dá para tirar do menor buraco que ficou ali, vai tirar. E foi isso que acho que aconteceu, né? Enfim, não estava no acidente, não sei o que aconteceu. Mas só para trazer para a população a preocupação que nós temos com relação a isso, para trazer um pouquinho de justificativa dentro de um problema que a gente sabe que tem e que a gente está muito preocupado em resolver o quanto antes. Agradecer também aqui a presença do assessor do deputado federal Carlos Chodini, hoje secretário de Agricultura do Estado, né? Esteve aqui presente com a gente. Dizer também à população dos Altos que estamos pleiteando alguns recursos aí referente ao nosso amigo Carlos Chodini. Vamos conseguir também alguns recursos aí, estamos só vendo onde é que vai ser direcionado. E também parabenizar com certeza aos nossos amigos aqui do PL pelos recursos trazidos ao nosso município de Luiz Alves, que com certeza vai fazer toda a diferença para a população que será atendida com essas melhorias, essas benfeitorias. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Sim. Muito obrigado, senhor Juninho, pela réplica. Senhor Felipe, muito obrigado pela colocação ali. Geralmente a população não sabe que essa gestão ela vai sim julgar as contas da gestão anterior. É por isso que a gente está olhando as licitações que vem, né? A princípio, conversando com todos os vereadores, eu acho que todos aqui sabem que não teve nenhuma licitação da gestão anterior. Da gestão atual. Sim, ela deu continuamento da gestão anterior. Então, a gente está averiguando para estar averiguando a prestação. Sei também que vai ter a prerrogativa do Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas não sabe a realidade do nosso município. Por isso, senhor Felipe, que nós temos que levar o conhecimento deles. Porque tem aquela porcentagem, 25% na saúde, só mais um, seu Juninho. 25% na saúde, 10% tal, vocês sabem como é que funciona e a população não está a par. Então, quero também agradecer a Secretaria, seu Felipe, a Secretaria de Obras, que realmente está preocupada de estar dando a recuperação nas vias. Está aqui presente o senhor Dagoberto, não sei se ficou boa, eu estava a semana toda fora, mas pedi na sessão anterior, né, senhor Dagoberto, o reparo da ponte da Rovitex e recebi a filmagem que já estavam sendo recuperadas. Então isso é uma satisfação muito grande, senhor Dagoberto, ainda mais para uma empresa que nem a Rovitex, que traz muitos recursos, muitos empregos para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, fico muito feliz e agradecido ao secretário de Obras, que prontamente atendeu a demanda de estar recuperando aquela via. Seria uma honra de nós, todos os vereadores, buscar um recurso para estar pavimentando aquilo lá. Está pavimentando, é a única avenida, se eu não estou enganado, de estar trazendo para dentro do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tá? Obrigado, vereador. O senhor da palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Complementando o vereador Felipe a respeito lá da pavimentação de Canoas, né, a gente sabe da importância, não precisa mais a gente estar falando e remoendo.
Acredito sim que o executivo tenha que tomar providência. Se, como você falou, tem 150 mil na conta, já dá para fazer alguma coisa. Eu não sei como é que está a respeito de licitação, se já tem licitação sobre reparos ou não, mas que já possa ir providenciando, porque tem algumas situações lá que são muito graves, né? Então, o que conseguir reparar já vai ajudando a diminuir o prejuízo lá. A respeito do pó de brita, e continuo falando que ele resolve parcialmente, né, que nem eu falei, a respeito disso, fecha o buraco, mas a gente sabe que na primeira chuva ele tende a abrir de volta, né? Então ele é um reparo contínuo, né? Ele abaixa, né? Então é um reparo contínuo que após a chuva já tem que ser feito novamente, mas claro que vai já deixando um estado melhor, né? Desses buracos que tem na pista, mas claro que a gente zela, né, toda a comunidade de Canoas, não só lá, em outros lugares também, zela por essa melhoria, onde muita gente está perdendo pneus e provocando acidente e tal. A gente até teve uma situação com o caminhão, né, da Secretaria de Obras, quando eu estava fazendo um reparo lá, colocando pó de brita, ele estava parado na pista e um outro caminhão foi ultrapassar e o cara da moto não viu o outro da moto na frente e se bateram lá, teve um pequeno acidente. Já deixo um alerta também para o secretário Milton, nessas operações, poder estar sinalizando a pista e evitando esse tipo de situação. E nessa mesma pegada eu já agradeço ao secretário Milton que me atendeu, não fez praticamente o serviço ainda, mas eu tive um retorno muito positivo dele. Ele esteve até presente lá na Serrinha. A gente fez um pedido para lá, tem alguns moradores solicitando lá na Serrinha, e ele foi pessoalmente lá para ver o que dá para fazer. A gente sabe que está limitado de macadame, não conseguiram regularizar ainda a cava, mas ainda eles têm empenhado, né? E aquele material da cava lá é muito bom para essa região, e ele disse que vai atender assim que possível. Então eu aguardo esse atendimento dessa melhoria. Gostaria de trazer também aqui na casa uma conversa que eu tive acompanhado do presidente, o senhor Juninho, junto com a secretária de Agricultura, Vanessa, a respeito do Maruim, né? Lá em 2024, a gente pôde participar na época do lançamento do edital da FAPESC, onde o Estado ia aportar recurso para que empresas se aprofundassem, pesquisassem, tentassem desenvolver algo para que possa combater a proliferação do Maruim, né? E hoje conversa com ela para a gente tentar entender o que houve, porque a gente sabia que as empresas tinham aderido ao projeto, e para a gente tentar entender de que forma que está sendo feito ou realizado. A gente tem 3 empresas, uma é a EPAG, né, que ficou responsável pela pesquisa da mosca, né, que o Maruim é uma mosca, e já tem até um intruso no meio deles, né, e não é considerado mosca, já avaliaram isso. Eles estão então em pesquisa para tentar entender como se reproduz. A gente já tem alguma coisa das outras pesquisas, mas ele está se adaptando muito fácil e eles querem tentar entender melhor, então ficou de responsabilidade da IPAG. Temos uma empresa de Joinville e mais uma outra empresa. Uma ficou responsável pelo manejo e combate, e a outra pela vacina do Urambuche, né? E essa empresa de Joinville, a qual vai fazer o manejo e o combate, eles já têm previsão de semana que vem estar entrando no município, em alguns pontos específicos, até escolhido pela própria secretaria e pela empresa, onde teve mais focos do mosquito. Então serão 4 pontos no momento, para eles avaliar o produto que eles desenvolveram e ver realmente se ele vai combater e diminuir a proliferação. Então a gente aguarda essa empresa na semana que vem, e a própria secretária falou que vão acompanhar bem de perto, porque eles têm muito interesse em saber se o produto vai ser benéfico ou não vai ter reação, e assim a pesquisa vai andando. A gente sabe que vai ser demorado, né? Apesar de nosso município estar extremamente urgente, essa situação do Maruim, todos os vereadores provavelmente recebem pedidos ou indignação dos moradores: vocês não fazem nada, vocês não procuram nada, o município não faz nada.
mas a gente sabe que a pesquisa é lenta assim como qualquer outra pesquisa, né? Então, até que eles desenvolvam algo que seja realmente específico e que não agrida outra situação, a gente sabe que vai levar tempo, mas torcemos para que essa empresa de combate consiga pelo menos amenizar a proliferação do mosquito, para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Se dá a palavra, vereadora Suzana. Eu peço à Bruna a colocar as imagens ali na tela. Até peço o líder de governo, Felipe, que está levando essa situação, a Secretaria de Obras, acho que é a responsável pelo problema. A moradora do Rio do Peixe mandou essas imagens, ela está preocupada, porque foi colocada uma areia ali, no dia que foi colocado o container ali na escola do Rio do Peixe, a escola Irineu Bornhausen, e ficou sobrando uma areia ali que está indo para a Boca de Lobo. Ela disse que provavelmente vai entupir. Ali, até nessa imagem ali, eles cercaram com essas lajotas para ver se impedia um pouco dessa areia estar escorrendo para dentro da Boca de Lobo. Ela disse que tem outra já que já está entupida, e essa daí eles estão com medo. Aí, se der uma chuva ou temporal, provavelmente vai causar problemas para os moradores que moram ao redor ali, em frente à escola. Então, eu peço que a Secretaria de Obras dê uma olhada nisso aí, tire essa areia que está sobrando, que foi colocado ali em frente à escola, para não estar causando problemas com as chuvas. Está com a Bruna as fotos, aí pode pegar com ela, fotos, tem imagem ali. E outro problema também que passaram no Rio do Peixe é que há 15 dias o caminhão do lixo não passa no bairro. E também em Vila do Salto, alguns moradores mandaram imagens de lixos amontoados, então eu também peço para que verifique esse problema, né? Problema sanitário, já que pode causar problemas futuros. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Se dá a palavra, vereador Robson. Boa noite a todos novamente. Referente à representação ao Ministério Público do vereador Ney, eu também quero dizer que gostaria de ler o projeto, a representação. Provavelmente amanhã quero vir aí para tentar ver realmente o que é, do que se trata. Claro que você já me falou, mas o importante é se colocar e ler, né, se inteirar do assunto. Mas provavelmente eu vou ser completamente favorável a isso daí. Eu acho que, independente de bandeira partidária, como todos aqui estão falando, a verdade tem que ser falada, o que é certo. E nós também, eu particularmente, com certeza, quero ler e vou confirmar isso depois. Gostaria também de parabenizar o espetáculo que tivemos aí da ACAGEM na sexta-feira da Páscoa. Realmente um espetáculo, parabenizá-los a eles por isso, e que isso nunca pare, né? Que isso sempre continue ano após ano, apesar de não ser todos, mas isso sempre esteja presente na nossa cidade. Gostaria também de agradecer e parabenizar o nosso secretário Ivan, que apesar de através de um problema que tivemos no campeonato hoje, o hospital recebeu as 20 cestas básicas, que foi dado como punição para o clube, né, dos Ictos. Então achei interessante essa colocação dele, essa punição. Hoje o hospital recebeu aí 20 cestas básicas. Referente à iluminação, que também foi falado muito aqui, ainda hoje foi falado sobre a iluminação pública, realmente ficou um atraso. Nós tínhamos aí um servidor efetivo que estava encostado, estava com problema, e ele já voltou algumas semanas ali. Então no próprio Braçuel já foi feito toda a iluminação, já foi toda recolocada, estava queimada, né? E estive falando com ele também, pedindo em outros locais. Ele já disse que já tem um roteiro, Rio Novo, Rio do Peixe, Laranjeiras. Então aos poucos isso daí está se normalizando. Referente
assim, algumas coisas que foram trazidas aqui na última sessão. Eu acho que a nossa casa de Câmara de Vereadores é um lugar que a gente tem que tentar propagar no mínimo a verdade. Muito foi falado aqui sobre que não estava mais sendo reciclado lixo. A gente realmente tem um problema, como a vereadora Suzana que acabou de trazer. É um problema que acredito que não é só a nossa cidade que está passando por isso, por conta do nosso município fazer parte do consórcio SINV. É um consórcio muito bom, só que a empresa que está hoje atuando, que já vem há alguns anos atuando, ela já se colocou que não pretende continuar. E o contrato dela vai, eu acho que até a metade do ano. Então, o SINV já está fazendo a licitação, já está em processo de licitatória. Quero dizer para vocês que o que a gente pode fazer, a gente está correndo atrás, mas não depende único e exclusivamente da prefeitura, por se tratar de um consórcio. Então, realmente o consórcio tem as duas vias, né? É bom para ter de um lado, faz um trabalho belíssimo, que é a reciclagem lá, fazendo paver e criando, realmente utilizando o reciclo para, né, reciclando esse material. Mas isso é um trabalho que já vem mais de uma década no nosso município sendo feito, que é a reciclagem. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela antes de trazer informações que às vezes não é bem aquilo que está sendo feito. A gente tem o papel aqui na Câmara de Vereadores de motivar o nosso município, os nossos munícipes a cada vez melhorar todos os sentidos. E esse é um sentido que já cresceu muito e a gente não pode simplesmente acabar com isso, dizer que não está sendo feito, porque está. Realmente tem um problema, mas está sendo feito. A questão do uniforme também foi cobrado. Realmente o uniforme não foi entregue ainda. Nós tivemos alguns problemas, que assim, senhores vereadores, uma licitação, vocês devem saber até melhor do que eu, ela não é feita em 30 dias, 60 dias, muitas delas levam até 100 dias, como foi questionado. Então, essa é uma licitação que já deveria ter sido feita, já deveria ter sido iniciada no ano passado. Para este ano, em fevereiro, as crianças estão recebendo o uniforme na escola e poder estar usando esse uniforme hoje. Mas, segundo informações, a licitação estava pronta ano passado e foi cortada. Então, com isso, não existe a possibilidade de a gente começar em janeiro, sendo que não é só essa dali que precisa ser feita. A gente tinha uma nova gestão, tem muita coisa que precisa ser alinhada, mas pode ficar tranquila que o uniforme vai chegar dentro de, acredito que não muito tempo ainda, mas está sendo feita, a licitação está pronta e vai ser entregue. Seria isto, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Maite. Boa noite novamente a todos. Vereador Lee, sobre a sua representação, concordo com a opinião dos meus colegas. Assim, a gente gosta de ver o que vai ensinar, o que vai, né? Mas eu concordo, tenho certeza que é certo, tem que ser feito, né? Mas então, como amanhã de manhã vão estar vindo aqui, até antes foi dada essa hipótese, né? Também vou estar vindo junto, olhando e tal, mas eu acredito que é para ser feito certo, vamos estar fazendo certo, né? Eu queria fazer uma colocação que um tempo atrás eu trouxe um levantamento ali sobre a questão das ultrassom, né? Que muitos munícipes vieram cobrar, que estavam na fila de ultrassom e não saía e demorava, enfim, né? Então, eu pedi para a secretária, para a pasta da saúde, para estar nos passando como que está essa fila, como que está acontecendo os atendimentos, né? Então, assim, o que ela passou para a gente, né? Que como que está sendo gerido esse atendimento,
o tempo de espera dos exames no município, né? Dificuldades enfrentadas pela Secretaria, né, para estar atendendo essa demanda. Então, assim, ela me coloca que quando assumiram a central da regulação no município, em janeiro desse ano, tinha uma fila de espera de ultrassom aguardando desde maio do ano passado, que passava de 700 guias de solicitação de exame, né? É uma demanda grande que ficou, né? E o município, ele possui um aparelho de ultrassom, né, que foi adquirido com recurso próprio, e então esses exames são realizados aqui na unidade central, unidade de saúde Américo Luciano. Hoje esses exames são realizados via consórcio ANFRE e CISAM-V, onde o profissional da empresa prestadora vem até essa unidade e realiza esses exames, né? E a principal dificuldade ela se dá em relação a possuírem somente essas duas clínicas que disponibilizam esse profissional para realizar esse exame e que só conseguem realizar 3 agendas mensais de todos os tipos de ultrassom, né? E o valor de recurso que possui hoje nos consórcios para realizar esses exames são para todos os tipos de exames, não é somente para ultrassom. Então, o recurso pela ANFRE é R$ 4.500 mensais e CISAM-V é R$ 6.000. Então, assim, uma única agenda de ultrassom, no valor de médio de R$ 50, 50 exames já custaria R$ 2.500. Mas nesse meio tem ressonância, tomografia, para todos esses exames de médias e alta complexidade. Então, impacta bastante do montante que ficou até conseguir se andar mais, né? Mas pela fila de espera, até os munícipes, né, os usuários podem ter acesso pelo portal da transparência, lá tem na parte lá da fila do SUS, onde você coloca o seu CPF, ali você vê quais exames você está aguardando, e tem a fila geral, né, que lá também só vai constar, no caso, a sua colocação na fila, né? Então, lá já diminuiu, estava no começo, quando eu até fiz o levantamento, estava em 900 e pouco, hoje já deu uma baixada para 700 e alguma coisinha também. Então está se andando, porém tem essa dificuldade do recurso ainda ser pouco, né? Daí eu também questionei a questão do credenciamento, né? Como está sendo feito esse credenciamento para profissionais dos serviços para a realização desse exame, né? E se existe algum processo específico para habilitação ou parceria com clínicas particulares. Então, assim, conforme ela falou anteriormente, né, esses exames eles são realizados via compra dos exames através do consórcio ANFRE e CISAM-V. Está em processo de elaboração de uma ata de registro de preço, ou seja, né, está se buscando para tentar um credenciamento ou empresas parceiras para estar alavancando mais, melhorar, no caso, essas filas que ainda são um pouquinho grandes, né? Então, ANFRE e recursos financeiros, isso ali que eles disponibilizam, eles estão envolvidos no processo de financiamento ou destinação dos valores para exames de ultrassom. E sim, conforme já mencionado, é agendado via ANFRE e esse valor é repassado mensalmente, como já havia falado anteriormente. E os agendamentos são realizados dentro do sistema CELC e ANFRE, após contato prévio com as clínicas. E cabe ressaltar que esse recurso não é utilizado somente para esse agendamento, como já foi falado também anteriormente. Então, enfim, já está sendo buscado sim alguma forma de tentar melhorar, porém ainda, como eu disse, né, foi ganhado de brinde bastante, uma fila extensa, então não é em 2, 3, 5 meses que vai conseguir baixar essa fila tão rapidamente, porque todos os dias tem atendimento no posto de saúde, todos os dias algum usuário sai com alguma demanda de algum tipo de exame, né? Mas, enfim, isso é um repasse que está sendo feito no momento. Outra questão que eu também queria colocar, a gente, toda semana aqui na sessão, a gente pede a melhoria da estrada, macadamização e tal, né? Porque realmente as estradas não estão muito fáceis, né? Daí até foi alavancada a questão de não ter se firmado um contrato ainda, de cabo de macadame e tal, né? Mas eu acho que é melhor ir com cautela, né, nos contratos, analisar bem, né, fazer o que é certo, porque senão amanhã ou depois vem a DEIC aqui novamente, né? Então eu acho que é preferível ir com cautela,
fazer um contrato certo, fazer o que é o certo, né? Para daí sim poder estar fazendo e realizar um trabalho aqui dentro do município, né? Como eu falei, amanhã depois aparece a DEIC aqui, eu acho que a gente não quer mais, né? Como aconteceu há um ano e pouco atrás, né? Por aí investigar fraude, licitação e desvio de macadâmia. Eu acho que a gente não quer mais isso, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, só mais um minuto, que eu fui citado ali, né? Conversando com a procuradora da Câmara, que vocês sabem que a gente está sendo bem amparado juridicamente, né? Todo mundo tem a prerrogativa de estar lendo o projeto, vendo a denúncia que vai ser levada ao Ministério Público. Só que ela pediu a gentileza, senhor Felipe, dona Mike e seu Rob, por gentileza, que foram os únicos que questionaram, que vão ler, né? Ela pediu a prerrogativa que amanhã até às 10 horas vocês estejam comparecidos nessa casa para ser debatido isso aí, né? Porque meio-dia eu quero estar protocolando isso aí, porque nós temos um prazo de 45 dias de estar tendo uma resposta do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para estar votando isso aí. Então era isso que eu queria pedir para os senhores, que amanhã até meio-dia, dando a gentileza de estar atendendo a nossa procuradora da casa, e pode ter certeza, eu já agradeço os demais vereadores que estão de acordo, e na sessão que vem, vou dizer que todos, ou a grande maioria, estava junto e querer o melhor para o município. Seria isso. Obrigado, vereador. Nesse momento eu também vou fazer uso da palavra, já que não me citaram diretamente, mas foi indiretamente. Mas vou começar da questão dos asfaltos. Vereador Felipe, a gente sabe sim da questão dos asfaltos, algo que eu já falava desde a gestão passada também, que infelizmente o próximo prefeito, independente de quem fosse, ia sofrer muito com esses asfaltos. E tem asfaltos aí com mais de 10 anos que estão totalmente rachados, a gente sabe que vai abrir muitos buracos ainda. Exemplo Canoas, que já tem muitos buracos, Braço Elza, Máximo, Serafim. Então vai ser um poço sem fundo de dinheiro, isso pode ter certeza. Mas quem assume a gestão tem que saber o que está assumindo. Então é igual comprar um carro, tem que saber se está bom ou não. E com certeza o prefeito lá já era vereador aqui, ele estava acompanhando, então ele está bem tranquilo quanto a isso. Isso já tem recurso também. E quando eu falo do pó de brita, se fosse uma solução durável, eu não ia criticar. O problema é que o vereador Jorge, eu também passo lá, se você passar para Canoas, tiver sol, se estiver lá em Canoas, é uma trovada forte, quando voltar os buracos vão estar abertos. É uma falsa sensação de segurança, vereador. Não é nada mais que isso. Às vezes um acidente acontece porque tal pessoa passou um dia, não tinha aquele buraco, que tinha o pó de brita. Aí quando ele volta, aquele buraco está aberto, porque o pó de brita sai muito rápido. A gente sabe disso. Sim, seria muito bom se ele ficasse ali, se fosse durável. Mas não adianta tapar o sol com a peneira. Se tem realmente esses 150 mil em caixa, já deveria fazer o primeiro trecho, que com certeza é o trecho que tem mais buraco ali que se encontra. Então seria muito viável e ajudaria. Em 2 semanas agora foram 2 acidentes ali. Então quer dizer que esse trecho é um dos mais perigosos também, né? Então leva esse toque para ele, se já tem dinheiro em caixa, não adianta deixar em caixa que não vai tapar buraco. Tem que botar, tem que licitar, enfim, fazer o que for necessário. É importante isso também. Vereador Robson, eu cito vocês, porque se vocês quiserem depois falar novamente, né? Quando o senhor fala em incentivar os munícipes a reciclar, eu vejo muito incentivo quando se entregava o saco da reciclagem. Se levava nas casas, o próprio coletor tirava aquele saco cheio de lixo reciclável e deixava outro. Isso é incentivo. Não é o vereador Juninho aqui falando que não estão recolhendo o lixo que não vai ser incentivado. Infelizmente, a gente tem muita gente que depende, a gente sabe ainda, que depende às vezes de carona, não tem como vir aqui na Secretaria de Obras buscar esses sacos para reciclagem. Então, essa forma, sim, com certeza você vai
conseguir continuar incentivando se você entregar. É algo que eu cobro muito, porque realmente a demanda é muito grande das pessoas que nos procuram dizendo que não tem como buscar o saco reciclado. E o que estão fazendo? Colocando no lixo comum. E não tem como culpar elas, pois elas não têm o recipiente certo para isso. Então é dessa forma que eu falo que não se está reciclando. A gente vai cair. Peço para você trazer o levantamento do que a gente reciclou nos últimos meses. Vai ver a diferença, vai entender o que eu estou falando. O que foi reciclado de janeiro até abril. Eles têm esse levantamento, quantas toneladas foram. Aí a gente consegue entender. Não é nada mais que isso. E com certeza hoje mesmo estive na Secretaria de Obras, conversei sobre essa questão também do caminhão do lixo. É algo que preocupa muito. Garantiram que a empresa não vai abandonar enquanto a outra não estiver trabalhando. Mas ela já abandonou, de certa forma. Vocês viram nas redes sociais, com exceção do vereador Felipe, que não tem rede social, porém postado que o Rio do Peixe estava desde o dia 13, 14 de abril, sem passar para recolher o lixo. Então não é o vereador Julinho que está falando besteira aqui. É tudo que eu falo, tudo que eu trago aqui, são os munícipes que procuram a gente, que falam para a gente. Eu não venho aqui inventar, não preciso inventar. Então o incentivo vem dessa forma, vereador. E sobre as licitações de uniforme, se está pronta a licitação, então bola para frente, né? Bota aí para ver se alguma empresa pega, porque nós estamos, falei da outra vez, São João já licitou e já entregou. Então o tempo hábil tinha. Eu sei que uma licitação demora, mas 4, 5 meses já é muito para algo que já tem pronto. Não precisa se inventar, buscar novas soluções. A gente já tinha o caminho. A vereadora Suzana já foi secretária, sabe como funciona. Então, com certeza, como o senhor afirmou que já tem a licitação pronta, eu não vi ela publicada. Ela está publicada? Deve estar, né? Mas é o que eu digo, acho que a gente precisa buscar agilizar esse trabalho. Eu sei que é tudo muito novo, é difícil, mas precisamos agilizar sim. Vereadora Mike, com certeza a gente tem que prezar por licitações, por contratos corretos. Concordo plenamente com você. Você até falou sobre a DEIC, se direcionando à questão do macadame, né? Só que lembre que a própria licitação que a senhora citou aqui está fornecendo hoje macadame. É a mesma ainda. Então, se tinha algo errado, por que está se pegando ainda? Não. Então não tem. A própria licitação da época é a mesma. Nós tínhamos empenhado, hoje mesmo o secretário confirmou para mim que nós tínhamos empenhado a licitação. E por que continua pegando? Ok, mas a gente tem que cuidar com o que se fala também. O contrato tem que ser feito certo. Então, cuidem quando falam. Isso que eu quero deixar muito claro aqui. Às vezes eu não ia nem falar nada hoje, mas como vocês trouxeram esse assunto, está aí a minha colocação também. Eu tenho algumas coisas aqui para colocar sobre algumas respostas e requerimentos. Inclusive, tem mais vereador que tem a mesma situação. E semana que vem eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso. Então, peço aí até que as pessoas que puderem acompanhar a sessão de semana que vem, seria bem importante. Sim, vou acabar de falar agora. Nesse momento, então, olha aí usar o minuto, vereador. Não, referente aos uniformes que você disse, será que São João já não iniciou esse processo licitatório ano passado? Aqui hoje nós estamos em fase de amostra, mas enfim, quando a gente fala que não está sendo reciclado, a gente está falando que não está sendo reciclado. Eu não estou dizendo que está sendo entregue o saco de lixo, a gente sabe que não está sendo entregue o saco de lixo, inclusive até a prefeitura está com um processo sobre esse tipo de coisa, mas enfim, isso daí é assunto para mais para frente. Eu acho que você dizendo que não está sendo feito é como se não tivesse mais sendo fornecido esse trabalho, esse serviço. Mas, tudo bem.
É mais ou menos isso aí. Obrigado, senhor presidente. Mas há de concordar que não está bom, né, vereador? Eu falei antes, não. Eu falei que não está, né? Eu falei que não está e falei que, inclusive, já está sendo feita a licitação. O consórcio já está em fase de licitação, já está começando a fazer, justamente porque essa empresa vai sair e ela não tem mais interesse de ficar. Né? Certo, então. Vereador Felipe? Obrigado. Primeiramente, senhor presidente, eu acredito que se na sessão passada, quando você levantou algumas demandas, você tivesse falado assim como você falou hoje, talvez não precisava nem nós ter falado mais muita coisa. Eu quero dizer que a forma que a gente expressa o que a gente quer dizer traz de volta para a gente algumas coisas. Então, eu estava ali fora hoje, eu estava falando, a gente pode dizer tudo o que a gente pensa, o que eu quero dizer é que dessa forma a gente vai conseguir construir muito mais. Mas enquanto tiver arrogância e ironia nessas coisas, não tem como você querer plantar feijão e colher arroz. Mas assim, voltando para o assunto do que eu quero realmente responder, só assim, os uniformes, o Robson já complementou, está em fase de amostra. A licitação estava pronta, assim como a da merenda também, e quando perderam as eleições, a ordem foi dada que era para cancelar todas as licitações. Uma pessoa foi lá e perguntou e disse: se vocês querem mídia, querem aparecer, vocês vão aparecer, porque a merenda não vai ser cortada da licitação. E a licitação da merenda foi mantida, somente essa. Quero mais um minuto de comida de governo, senhor presidente, para terminar, por gentileza. A questão do asfalto do Baixo Canoas, você colocou de uma forma muito boa. Dessa forma eu posso também responder com toda a educação do mundo. Eles estão pensando em qual forma, senhor presidente, de trabalhar. Se quebra tudo, se vem, se consegue mais um pouco de recurso, vereador Jorge, então por isso que não foi tomada ainda uma decisão, tá bom? E só para finalizar, bem, era somente isso, nem tinha mais nada. Obrigado, senhor presidente, pela sua palavra. Obrigado, vereador. Vereador Mike. Agora eu gostei. Não, eu só queria dizer para nem respirar, para o vereador nem respirar, que essa situação da DEIC ali, eu acho que ela dá uma esquentada, né, vereador Ney, né? Então eu só queria comentar. Valeu citar o Ney. Eu ia citar ele antes, já me citava. Falei, vereador. Líder de governo do PL, né, me citado, quando a gente é citado, a gente tem o direito de dar prerrogativa, né? Senhor Juninho, estou de acordo com o senhor sabe que essa licitação do macadame vendeu em 2023, sabemos todas as novelas que aconteceram no nosso município, até briga de facão teve, o senhor sabe, em época da eleição, porrada e bomba, o negócio aqui é certo, aqui não tem demagogia, a AD que está em cima e o pau vai roncar, com todo o perdão da palavra, só que assim, eu estou em cima também dessas licitações, o senhor sabe, eu quero a coisa certa, independente, seu Juninho, eu gosto do senhor, eu gosto de todos os vereadores que estão aqui, só que não vem com demagogia ou politicagem, eu quero a coisa certa. A DEIC está investigando, Deus 2023, continuar, por quê? Porque essa licitação está válida desde 2023, ela foi prorrogada e não foi feita uma nova licitação. E quem acompanha realmente, eu tenho 10 minutos como líder de governo, como eu acompanho as licitações desse município, eu sei como é que funciona essa licitação. Então o negócio é o seguinte, não tem nada que foi com nova licitação, algo do tipo. Eu fico chateado quando vem aqui com demagogia e tentar mentir para o povo luisovense. Eu não gosto disso. Quero levar tudo na paz, só que eu não gosto de ser tirado para bobo. Então você, o senhor, o seu Juninho, o seu Jorge, a dona Suzana, o seu Luli não sabe, o seu Felipe sabe, que essa licitação, quem é vereador anterior sabe muito bem que essa licitação vendeu em 2023, não foi feita nenhuma nova licitação, e espero que essa nova gestão, falando com o senhor da Luz aqui, nós dois como parceiros de partido, vamos ficar em cima se estão devidamente entregando corretamente, né, senhor da Luz? Porque como eu falei com o senhor Juninho, pau que bate em Chico, bate em Francisco, se não tiver entregando corretamente, vai pagar também a DEIC que vem de novo. Vai vir de novo. Só que tem que ser coerente.
tá? Eu gosto das coisas certas. O senhor sabe que ela está continuando entregando porque essa licitação vendeu em 2023, senhor Julinho. Muito obrigado, tá? Então, assim, ó, eu fico puto porque já falaram para o povo luisalvense que isso não vai dar em nada, tá na mão da lei, que eu não sou justiceiro, não sou nada. Só que eu sei o que eu levei para lá. A mesma coisa quando hoje essa denúncia vai ser levada, pedir para advogados, para todos, o que eu trago para essa casa tem embasamento, fundamento e documento provando que eu estou correto. O que a justiça vai fazer não é da minha conta. Não sou juiz. Não sou juiz. E a gente sabe que se eu fosse juiz, não tinha gente lá escrevendo com um batão, perdeu uma neta e pegando 14 anos de prisão. Porque para isso não é crime. Para mim não é crime. Crime é roubar 3 milhões, como a Deike disse, do nosso município, e não pagar nada. É isso que eu quero deixar para o povo luisalvense. Então, assim, senhor Juninho, me desculpa pela alteração, mas assim, ó, eu gosto das coisas certas. O que tiver certo, vocês podem contar comigo, conversei com o senhor Jorge, hoje com o senhor, com todos dessa casa. Então, se o nosso município entregar uma macadame corretamente, pode contar comigo. Pode ser lá, pode ser quem for. Pode ser quem for. Mas vão fazer certo o que manda na licitação. E estou de olho em todas as licitações. Vocês sabem disso. Que nós já conversamos juntos. Então, assim, ó, não gosto de demagogia e não vou deixar criar narrativa, mentiras para o povo luisalvense. Isso eu não vou permitir. E se eu tiver errado, qualquer um dos senhores pode dizer, o vereador nem está errado. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, tá? Certo, vereador. Só talvez o senhor não entendeu da minha fala. Nós falamos a mesma coisa. Continua sendo pegado da mesma licitação. É isso que eu falei? Sim, foi isso que eu falei. Talvez o senhor não entendeu essa parte. Não entendi. Talvez eu estava apoiando. Isso, talvez o senhor está apoiando, tá certo? Mas é isso aí, tá certo? Então, o que eu digo, eu sei que o senhor às vezes dá uma explodida, mas tá certo. Isso. E quando eu falei para a vereadora que é a mesma licitação que fornece, por isso que eu falei, não adianta falar de Deike numa situação dessa. Se faz uma nova licitação. É isso mesmo. Então, falamos de formas diferentes, mas a mesma coisa, vereador. E quanto a isso, obrigado também pela sua colocação, tá? Lembrando que está disponível a todos a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro de solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luizalves.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no auditório da Câmara Municipal, no mesmo horário, no dia 5 de maio. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares e de todos os presentes, e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.